oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua presença, louvando seu nome, adorando, porque Ele é digno. Amém? Amém. Eu fiquei pensando durante toda essa semana a palavra que o Senhor gostaria que eu compartilhasse. O Senhor ficou trazendo um versículo ao meu coração durante toda a semana, só que eu só ouvi um versículo, eu não sabia exatamente nada do que Deus queria falar com isso. Eu só ouvia o versículo que dizia: aqui muito é dado, muito será cobrado, muito será exigido. Eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor deseja falar comigo, o que o Senhor deseja falar com a sua igreja. E hoje pela manhã, quando eu me levantei, eu desci, estava na sala, e sentei no sofá e de repente eu tirei um cochilo assim. Aí eu tive uma visão. A visão da garrafa térmica da minha casa. Eu vi a garrafa térmica da minha casa e abri o olho. E quando eu abri o olho, eu vi o Senhor falando: mantenha a temperatura. E aí, eu disse: Deus, mantenha a temperatura. O que é que isso quer dizer e o que o Senhor quer falar? E aí a gente foi estudar o texto, aonde esse versículo que eu compartilhei, né? Está lá. Eu queria que você abrisse agora sua Bíblia. O texto de Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Lucas 12, a partir do versículo 35. Nos diz a palavra do Senhor: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade desafio que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão aqueles. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor lhe confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Pai, nós estamos diante de Ti, e nós somos gratos ao Senhor pela Sua palavra. Nós te agradecemos porque a Tua palavra, ela é vida, ela é uma semente poderosa.
E nós queremos nos apresentar ao Senhor, queremos apresentar nossas mentes e corações, que o Senhor nos capture nessa noite, que todo pensamento aqui esteja na viva obediência de Cristo, que os nossos corações sejam essa boa terra, que essa tua palavra, que é a semente, possa germinar e crescer e dar o fruto para o qual ela foi lançada, para a louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos aqui, deixa a tua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós estamos aqui, Jesus conversando aqui com os seus discípulos, diante do contexto que aqui ele está falando da sua iminente volta. Mas você vai perceber que o capítulo 12 começa com Jesus se voltando aos seus discípulos, o diálogo se voltando aos seus discípulos. Porque antes, Jesus estava falando com os fariseus. Jesus estava tendo aquelas conversinhas bem fofinhas que ele tinha com os fariseus, quando os fariseus sempre estavam querendo pegar Jesus em algum erro, em alguma situação, para que pudessem ter algum argumento para prender e matar Jesus. E aqui nessa situação, se você tiver curiosidade, depois leia o capítulo 11, você vai ver que aconteceu assim. Os fariseus estavam tentando pegar Jesus em alguma situação, e Jesus estava tendo esses diálogos acirrados com os fariseus. E aqui no início do capítulo 12, ele começa dizendo o seguinte, ele diz assim: posto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. E o que é que Jesus diz? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí eu estou pensando que Jesus era assim, né? Observa, ele ainda estava no meio da multidão. E Jesus se vira para os seus discípulos, no meio da multidão está todo mundo, inclusive os fariseus. E Jesus vai dizer assim: olha, se acautelem, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque esse grupo social, os fariseus, eles tinham aquela preocupação com os ritos exteriores. E a gente vai ver no capítulo 11 Jesus falando isso, como os fariseus, a respeito de que eles davam o dízimo de tudo, mas que ele não tinha preocupação com o seu interior, com a purificação do homem interior. E Jesus se vira para os seus discípulos e diz assim: olha, vocês precisam tomar cuidado com esse fermento dos fariseus, com esse pecado que os fariseus cometem, que é a hipocrisia. Jesus estava dizendo que os discípulos deveriam andar mais preocupados com a transformação que acontece aqui dentro do que com a performance que a gente faz aqui fora. Jesus estava dizendo: se acautelem, tenham cuidado com a hipocrisia. E por que Jesus estava dizendo isso? Ele começa a dizer: olha, vai chegar um tempo que tudo isso que eu estou ensinando a vocês, aqui com vocês, essas palavras que muitas vezes eu chamo vocês à parte para explicar, para dizer o significado, muitas palavras, Jesus só trazia o significado para os seus discípulos. Jesus disse assim: olha, vai chegar o tempo que tudo isso que eu digo às escuras, que eu falo em oculto, será revelado. Vai chegar um tempo em que esse evangelho que está sendo gravado no coração de vocês será exposto por vocês mesmos em plena luz do dia. Vocês haverão de falar desse evangelho, vocês haverão de proclamar esse evangelho. Quando Jesus diz: olha, não há nada oculto que não venha a ser revelado, ele está falando disso, ele está falando: olha, aquilo que vocês estão aprendendo, aquilo que está sendo colocado no secreto no coração de vocês, vai chegar um tempo que vai ser revelado publicamente, todos haverão de saber. E quando isso acontecer, vai acontecer com vocês o que está acontecendo hoje comigo. Vai acontecer com vocês que vocês vão sofrer perseguição, vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados por causa do meu nome. As pessoas virão até vocês e desejarão tirar a vida de vocês. E Jesus começa a dizer algumas orientações aos discípulos acerca desse tempo. Ele começa dizendo: olha, vocês não precisam ter medo. Não tem mais. Ele diz
no capítulo 12, ele fala: porque vocês não devem temer ao homem que pode tirar a vida física de vocês, mas vocês devem temer aquele que não somente pode tirar a vida, mas pode lançar a alma de vocês no inferno. Jesus está dizendo assim: olha, temam ao Senhor somente. Temam ao Senhor somente. Naquele tempo em que perseguições se levantaram por causa do Evangelho, por causa do meu nome, temam somente ao Senhor. E Jesus continua e diz para eles: sejam guiados pelo Espírito. Não fiquem com medo quando vocês forem levados aos tribunais. E ali vocês vão ficar pensando que nós deveríamos falar. O Espírito vai colocar as palavras na boca de vocês. Vocês devem ser guiados pelo Espírito de Deus. E Jesus começa a dizer para eles: olha, vocês não devem ter uma vida entregue à avareza. Vocês não devem estar preocupados em só ter riquezas nesse mundo. Vocês não devem estar preocupados em ajuntar tesouros como o homem que ele compartilha aqui. Aquele homem que tinha tantos tesouros que já não tinha mais onde guardá-los. E ele diz assim: esse homem vai lá, destrói tudo, todos os seus celeiros, para construir tesouros, ou celeiros maiores para guardar seus tesouros. E Jesus diz assim: olha, do que adianta se hoje pedirem a tua alma? Que adianta tudo isso? Jesus está dizendo: olha, não gastem sua vida juntando tesouros aqui nessa terra. Não se preocupem com isso. E ele vai e fala para os seus discípulos: vocês são preciosos. Vocês são amados. Por isso vocês não devem estar ansiosos. Como é que eu vou viver, Jesus? Quando eu estiver pregando o Evangelho, como é que vai ser o meu sustento? Porque agora eu vou ser percebido. Olha, olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem. O Pai as alimenta. O Senhor disse assim: vocês não devem andar ansiosos pela vida. Por quê? O que vai acrescentar a sua ansiedade e cuidar de vocês? O Pai que cuida de vocês sabe quantos cabelos tem em vossa cabeça. Então Jesus traz toda uma preparação, sabe? Jesus está aqui firmando a identidade dos seus discípulos, dizendo: olha, vocês são filhos amados, cuidados. Vocês têm um pai zeloso, um bom pai, um pai que é fiel, como nós cantamos e declaramos aqui nessa noite. Então Jesus, ele começa a afirmar essa base na vida dos discípulos, para que eles pudessem agora compreender exatamente aquilo que Jesus queria falar nesse texto que a gente acabou de ler. Jesus preparou todo esse fundamento para que eles pudessem entender os tempos do fim, para que eles pudessem entender o que estava por vir. E Jesus aqui, nesse texto que a gente leu, apresenta essas duas parábolas. E a gente vai ver a parábola do patrão que retorna para casa e a do ladrão que chega repentinamente. E o texto de Lucas 12, a partir do versículo 35, vai nos falar essa primeira parábola. E aí Jesus começa com uma declaração muito interessante. Ele diz exatamente assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. E aí eu queria que você pensasse comigo na vestimenta oriental. E como é que aquelas pessoas se vestiam no contexto de Jesus e seus discípulos. Vocês sabem que eles se vestiam com longas túnicas, com longos vestidos. E Jesus disse assim: olha, cinjam as vossas túnicas, cingido esteja o vosso corpo. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, levanta essa túnica e prende ela aqui no cinto, porque vocês têm um trabalho a fazer. Levanta essa túnica e prende aqui no cinto, porque vocês ainda têm um caminho a seguir. Sabe quando você está com o vestido que você vai andando e às vezes te atrapalha de andar? Jesus estava dizendo: olha, vocês não têm que ter nada que atrapalhe vocês. Vocês não têm que ter nada, nenhuma estrutura, nenhum cuidado, nenhum pensamento pela vida, nenhuma preocupação pelas perseguições. Nada disso deve atrapalhar vocês. Cinjam os vossos corpos
E aonde é que essa túnica ela era presa? No cinturão. E nós percebemos, através da palavra de Deus, lá em Efésios, qual é esse cinturão? Cinturão da verdade. O cinturão da verdade. Jesus estava dizendo, diante das perseguições que se levantarão, diante dos cuidados pela vida, diante da possibilidade de tirarem as suas próprias vidas, cinjam os seus corpos e prendam a sua túnica ao cinturão da verdade. A sua vida deve estar presa à verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos e para nós, estejam presos a mim, somente a mim. Estejam presos somente a mim, somente a mim. Jesus estava dizendo, nada mais deve estar prendendo vocês, a não ser a minha verdade, que sou eu mesmo. Jesus disse assim, olha, cinjam as vossas túnicas e mantenham-se acesas as vossas candeias. Olha, é tão interessante. Jesus estava dizendo o seguinte, durante essa caminhada, durante essa jornada, vocês trilharão num mundo de densas trevas. Essas trevas vão aumentar ao longo do tempo, mas a candeia de vocês deve permanecer acesa. A luz de vocês deve permanecer brilhando. Deve haver um compromisso meu e seu em manter a chama acesa. Então o Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos que nós deveríamos manter o nosso coração aquecido. Num período de tantas trevas, num período de tanta frieza espiritual, nós devemos manter o nosso coração aquecido. Nós devemos manter a chama acesa. E Jesus estava dizendo assim, olha, vocês devem trabalhar, vocês devem preparar. Ele diz, olha, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Mas como é que esses homens esperam? Como é que esses servos esperam o seu Senhor? Eles preparam uma mesa. Eles preparam uma mesa para receber o seu Senhor, porque eles têm em seu coração, em suas mentes, o meu Senhor logo voltará e a mesa deve estar preparada para ele. O Senhor Jesus estava dizendo que eles deveriam preparar uma mesa, tudo deveria estar pronto. E é interessante notar que quando Jesus disse assim, olha, mantenham a chama acesa, ele está falando sim de um coração aquecido, ele está falando de alguém que mantém-se servindo ao Senhor, mas ele está falando de alguém que serve com a motivação correta. De alguém que serve porque ama. De alguém que serve porque espera. De alguém que serve porque tem certeza que ele vai voltar. De alguém que serve porque tem certeza que ele vai sentar na mesa. Aleluia. E o Senhor diz para este servo que se mantém fiel, que cinge a sua túnica, que cinge o seu corpo e mantém a sua chama acesa, que prepara essa mesa, há uma recompensa. Qual é a recompensa? A Bíblia diz, nessa parábola, que o Senhor, quando está voltando, aqui a gente, pela tradução, é como se a gente compreendesse que ele está voltando das bodas, mas a verdade é que ele está voltando para as bodas. E aí, quando ele chega e vê aquela mesa pronta, que o servo fiel preparou para ele, a Bíblia diz que o Senhor mesmo, ele cinge o seu corpo. O Senhor mesmo levanta a sua túnica. O Senhor mesmo diz aos seus servos, sente-se aqui, porque eu vou te servir. O Senhor Jesus mesmo servirá ao servo fiel, que se mantém com o coração aquecido,
que manteve a chama acesa. E sabe, eu queria que você pensasse nesse contexto como a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, uma casa, uma única casa iluminada no meio de densas trevas. Onde tudo é trevas. Onde ninguém se prepara. Onde ninguém espera por ele. Há uma lâmpada acesa. Há uma casa acesa. E há corações em chamas. Esperando pelo noivo. Preparando a mesa para o noivo. Com plena convicção de que ele vai voltar, independente do que está acontecendo aí fora, independente das circunstâncias de frieza espiritual, ele vai voltar e o teu coração queima por esse dia. Esse é o servo bom, é aquele que mantém a sua chama acesa. É aquele que prepara o banquete para se encontrar com seu noivo. É o desejo de Jesus encontrar esse servo bom e fiel. Mas ele continua e fala a segunda parábola. E ele diz, a partir do versículo 39, sabem, porém, isto, se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus está dizendo o seguinte: o Senhor, ele virá, mas ele virá como um ladrão. E essa expressão quer dizer que ninguém sabe o dia nem a hora em que isso haverá de acontecer. E Jesus está falando aqui para nós, para o seu povo, para os seus discípulos, a necessidade de vigiar e o perigo de uma segurança despreocupada. O Senhor, ele virá de repente, como eu disse, como um ladrão da noite. E é importante que eu e você, que nós entendamos que ele não somente virá para recompensar aquele servo bom, aquele que preparou a mesa, aquele que estava com a chama acesa, com o coração aquecido. Ele virá sim para recompensar esse, mas ele também virá como um ladrão que leva tudo o que alguém ainda tenha retido para si. Aquilo que ainda rouba o lugar dele, do seu coração. Ele vai chegar como um ladrão. E Jesus, ele está dizendo para nós que é necessário estarmos preparados. Ele fala aqui de vigílias, e Jesus cita 2 vigílias. Ele fala da segunda e da terceira vigília. E ele fala nesse período do maior sono e do período de maior trevas. Então Jesus disse assim: olha, é nesse momento que ele vem, no período de maior sono, no período de maior trevas. E eu e você precisamos estar preparados, vigilantes, atentos a esse dia. E eu fico pensando como foi para os discípulos ouvir tudo isso. O impacto. Como processar tudo isso que Jesus estava falando. E Pedro, sempre Pedro, vai diante de Jesus e diz assim: olha, Jesus, sabe o que tu estás falando? O Senhor está falando com todo mundo aqui? Ou é só com a gente? Ele diz assim, exatamente, no versículo 41. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? E aqui é importante que eu e você, que a gente perceba quem é esse nós. E quem são esses todos que Pedro está falando. Quando Pedro diz assim, olha, é para nós, Pedro está dizendo assim, para os discípulos, para aqueles que andavam mais perto de Jesus, para aqueles que estavam sendo ensinados de maneira intencional, né, para assumir um apostolado, né? É para nós ou é para todos? Esse todos aqui não era todo mundo, mas todos aqueles que seguiam a Jesus.
todos aqueles que tinham acesso aos ensinos de Jesus, todos aqueles que estavam servindo a Jesus de alguma maneira. Então, ele pergunta: isso que o Senhor está ensinando é para quem? Afinal, é para nós discípulos ou para todos que seguem? E diante dessa pergunta dele, Jesus responde de outra pergunta que gostava de fazer. Ele vai e responde, versículo 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conselhos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Jesus pergunta: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Ele faz essa pergunta a Pedro para que Pedro e os demais discípulos pudessem trazer a resposta, para que eles mesmos pudessem descobrir quem era esse mordomo fiel e prudente. Jesus traz essa explanação com uma explicação exaustiva a respeito de quem poderia ser, mas a verdade é que a resposta disso era individual. Era cada um dos seus discípulos, inclusive o próprio Pedro, que deveria responder quem era, pois, o mordomo fiel e prudente, a qual o Senhor confia os seus conselhos para dar-lhes o sustento a seu tempo. E é importante entender que os ensinos de Jesus são para todos aqueles que confessam o seu nome. No entanto, há um desejo no coração de Jesus de entregar algo a mais. A gente poderia chamar de cargos de confiança. Jesus tem algo a mais a entregar alguns a esses mordomos, a esses administradores fiéis e prudentes. E é interessante que a Bíblia vai dizer que a esses mordomos fiéis e prudentes, no dia da sua volta, Jesus diz que esse Senhor, que representa Ele mesmo, Ele entregará todos os seus bens. E isso vai falar de uma posição de governo, de uma posição de autoridade. E é importante entender que aqui Jesus fala de duas recompensas que eu já citei. A primeira delas é a recompensa para o servo fiel. Jesus disse assim: olha, esse que prepara a mesa para mim, esse que se mantém firme aguardando a minha volta, eu mesmo vou servir. Eu mesmo vou cingir o meu corpo e vou servir, vou convidá-lo a sentar à mesa e eu mesmo servirei. Mas há uma outra recompensa, que é a recompensa para este mordomo. E aqui eu queria que você entendesse. Jesus está falando de alguém que cuida de outros, de pessoas que estão em liderança. Jesus está falando de administradores. E Jesus está dizendo para esses que se mantiverem fiéis, esses que fizeram muitas renúncias para cuidarem dos conservos, a esses eu entregarei todos os meus bens. Jesus está falando de uma recompensa que será pública, que será oficial, todos vão ver, todos vão saber, mesmo que esses administradores, mesmo que esses mordomos nunca tenham procurado isso na sua vida, eles receberão essa recompensa. Eles serão reconhecidos publicamente e oficialmente pelo Senhor. Eles receberão essa recompensa. Por quê? Porque eles se colocaram à disposição de serem mordomos fiéis, administradores fiéis. Mas é interessante notar que nesse contexto Jesus também fala daqueles que não são fiéis. Jesus também fala daqueles que usam esse lugar para benefício próprio. E ontem, quando o pastor pregava no Cajado de Pão, ele já falou um pouco disso para nós. Falava da realidade da igreja no Brasil, no momento de tantos escândalos que nós vivemos. E o pastor falava dessas situações. E Jesus fala aqui nesse texto a respeito dos nossos dias.
e coisas que estamos vivendo hoje. Veja comigo o verso 45. Jesus nos diz: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a embriagar-se. Aqui Jesus está falando de alguém que tem uma posição, que lidera, afinal ele fala de criados e criadas, de pessoas que estão sob sua liderança. E Jesus está dizendo assim, ó, é como se essa pessoa estivesse descendo ladeira abaixo, degrau após degrau. E Jesus está dizendo, ele primeiro começa com um pensamento assim, meu Senhor vai demorar a voltar. O seu coração já não arde mais pelo retorno do noivo. Esse é o primeiro passo da decadência. E ele começa a dizer, como ele vai demorar a voltar, eu posso viver minha vida do meu jeito. Eu posso fazer as coisas da minha maneira. E Jesus vai falando que esta pessoa começa a se utilizar da sua posição para de alguma forma explorar. E Jesus usa aqui a palavra espancar, bater, né? E nós estamos falando de alguém que explora fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e até sexualmente daqueles que estão sob sua liderança. Agora, a pergunta que eu lhes faço, se isso é ou não é o retrato da nossa atualidade. Pessoas que estão em situação, em posição de liderança, em nome de Deus, usam essa posição para espancar criados e criadas, para comer, beber e embriagar-se. Jesus está falando de alguém que se utiliza desse lugar, dessa posição, para viver ao seu bel prazer. Jesus não está falando de alguém que tem fidelidade a Ele, mas de alguém, como diz a palavra do Senhor, o seu Deus é o seu próprio chão, é o seu ventre. Jesus está falando de alguém que vive para si, mas para essa pessoa, para esse tipo de servo, não haverá recompensa, pelo contrário, haverá castigo. Jesus fala que para este que vive de maneira a explorar, a espancar, a comer, a beber e a embriagar-se, para esse haverá muitos açoites. Eu não consigo imaginar o que é isso. Na realidade, eu tenho medo de imaginar o que é isso. Jesus está dizendo que para esse a quem ele confiou uma posição de liderança, que deveria ser alimentar o seu povo, que deveria ser servir o alimento, que deveria ser cuidar para que esses sejam entregues ao noivo naquele grande e glorioso dia. A esses que estão desviando muitos da fé. A esses que estão travando o ferro no coração de muitos. Haverá muitas ações. E é interessante que Jesus é justo no seu juízo. Ele diz para esses que estão em posição de liderança, haverá muitos açoites. Mas ele diz ainda, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou e fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Jesus está dizendo que aquele que não tinha conhecimento, que aquele que não tinha acesso a toda a verdade, que aquele que não tinha acesso a toda a instrução, e por causa disso, teve uma conduta reprovável do Senhor, haverá poucos açoites. Então, o rigor é menor. Mas a verdade é que a quem muito é dado, será
capítulo 10. Versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Ele virá. É só um pouquinho de tempo. Isso que você considera tanto tempo, para mim, é como um café quente numa garrafa. Daqui a pouco eu volto. Será que você pode manter a chama acesa? Será que você pode manter a temperatura? Será que você vai ser aquele que ele vai sentir? O seu nome vai ser de você. Será que você vai ser aquele que vai poder confiar coisas maiores? Será que você vai ser aquele que ele vai poder entregar toda a sua glória, todas as suas riquezas? Ou será que seremos aqueles que receberemos muitos assuntos? Seu Deus vai para nós. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua igreja nessa nação. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelos Teus líderes nessa nação. Nós clamamos a Ti, Senhor, e Te pedimos perdão por aqueles que usaram, Senhor, desse lugar de liderança para espancar Tuas ovelhas, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por aqueles que usaram, Senhor, da Sua posição de liderança, Senhor, para comer, beber e embriagar-se. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti nosso coração e nós queremos Te dizer, Pai, por favor, alinha o nosso coração ao Teu. Alinha o nosso coração ao Teu, para que nós tenhamos o prazer de sermos servidos por Ti. Ah, Senhor, quando o Senhor Jesus perguntou quem é o servo bom e prudente, Senhor, que a resposta seja eu. Que a resposta sejamos nós. Que nós sejamos esse remanescente, o qual o Senhor poderá confiar os seus conselhos. Nós Te pedimos isso, Pai, porque desejamos manter a chama acesa. Nós queremos ser essa luz em meio a dessas trevas. Ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, corrija as nossas motivações. Nós queremos Te servir porque Te amamos e Te esperamos. Amém. A verdade é que o Senhor espera encontrar em mim e você aqueles que mantêm a temperatura. Será que você pode dizer sim? Amém. Fica de pé no teu lugar. Vamos adorar o Senhor.